Comigo, Salmo de número 88, verso de número 3. Salmo de número 88, verso de número 3. Nós estamos numa série de mensagens de palavra de Deus, vencendo as doenças da alma. E cada terça-feira, dentro dessa série, nós ministramos um tema específico. E hoje, o tema de hoje é uma doença chamada angústia. Nesses dias que nós estamos ministrando, toda terça e ainda vai algumas terças-feiras pela frente, eu creio que o tema de hoje, bem como também nós vamos falar daqui uns 3 terças-feiras sobre a depressão e também o último sobre o pecado, são um dos temas que eu entendo muito primordial no que diz respeito à doença da alma. No primeiro dia que nós iniciamos falando sobre a origem da alma e o que é a alma, nós explicamos exatamente a diferença dessa tricotomia corpo, alma e espírito. O corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus que o deu, e a alma, que somos nós, o intelecto, as vontades, tudo aquilo, ele segue para o julgamento. A alma somos nós. E por isso que o inimigo, ele em todo tempo, ele tenta nos trazer a doença da alma, trazer momentos em que nós venhamos desacreditar, para que a nossa alma venha ficar enferma e nós desistirmos do propósito. E hoje, como eu disse, esta doença chamada angústia. Quantas de nós, diante das angústias, paralisamos? Perdemos o apetite, sudorese vem, e a angústia traz tantas coisas, mas hoje, em nome de Jesus, se você entrou aqui angustiado, Deus vai te libertar e você vai sair daqui aliviado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Primeiro, o Salmo de número 88, verso de número 3, que diz assim: porque a minha alma está cheia de angústia, o salmista está dizendo, e a minha vida se aproxima de sepultura. Outro texto que eu quero ler com vocês é Salmo de número 77, verso de número 1 ao verso de número 3. Salmo 77, verso de número 1 ao verso de número 3. Quem vai nos ajudar hoje também é o Vitinho, que Deus tenha misericórdia dele e de mim. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele se inclinou para mim os ouvidos. Na minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembra-me de Deus, lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito se desfalecia. Hoje, em especial, nós vamos falar uma doença chamada angústia. E nós lemos aqui hoje o texto oficial da palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo de número 1, do verso de número 10 ao verso de número 19, que diz uma pessoa que estava em angústia, chamada Ana, que ela não podia ter filho, ela não poderia gerar, e naquela época abriu um precedente para que o seu esposo pudesse, então, ter outra mulher, e isso aconteceu. Eucana, então, casa-se com Penina, Penina tem filho, e agora começa a debochar, começa a se rivalizar com Ana, e Ana torna-se uma pessoa angustiada. Ao ponto que Ana sobe para a igreja para orar, e Ana não consegue orar. Ana só balbucia, não consegue sair palavras da sua boca, porque Ana está angustiada. No entanto, quando nós falamos de Ana, quando nós trazemos este texto, nós precisamos entender primeiramente
o que é angústia? O que é esta doença, esta questão que vem em muitos de nós chamado angústia? Eu vou ler aqui. O que é angústia? Angústia vem do latim angústia, que significa estreiteza, aperto. É um sentimento de aflição profunda. Angústia é uma opressão interior, inquietação da alma diante de algo que foge do nosso controle. Angústia é um sentimento de perturbação emocional. Angústia é um vazio, é apreensão. A angústia frequentemente vem acompanhada de um desconforto físico, como um aperto no peito ou palpitações. A angústia se torna algo patológico quando se intensifica desproporcionalmente ou persiste por longos períodos, podendo ficar ou indicar um quadro de depressão ou síndrome de pânico. A angústia ela traz alguns sintomas que é um misto de sentimento, uma combinação de emoções agradáveis, sintomas físicos, que é uma sensação de aperto no coração, palpitação, asfixia. Ela vem também com uma perspectiva de criar uma sensação do presente, querendo trazer o futuro para o presente. Falta de soluções, ou seja, a pessoa se angustiada pode se sentir cega para soluções dos problemas ser incapaz de resolvê-lo. Uma doença chamada angústia. Nós temos aqui a igreja reunida hoje, e eu não sei se você já passou por dias de angústia. Eu não posso imaginar se você está vivendo dias de angústia. Mas uma coisa eu tenho certeza, todos nós passamos por momentos de angústia. Nós temos o exemplo aqui de Ana, que angustiada estava, que foi para a igreja orar e não conseguia sequer sair uma palavra da boca, porque a angústia era tão grande na alma de Ana. Nós temos exemplos de tantas outras pessoas, e bem como o próprio Jesus Cristo, que estava na cruz do Calvário em angústia de alma, ele chega a perguntar a Deus: Deus meu, por que me abandonastes? Porque a angústia, ela nos traz um sintoma que é sentir-se um vazio dentro de nós. A angústia, ela traz um sentimento de aperto no coração, palpitação. E ela é uma das piores doenças da alma, porque a angústia nos faz duvidar que somos capazes. A angústia nos faz perder o apetite. Tem lá o arroz, o feijão, a mistura. Você olha para aquilo, mas a angústia, a alma está angustiada, um nó na garganta, um vazio dentro de si. Você vira o feijão para cá, vira para lá, não consegue comer por causa da angústia. A angústia traz sudorese, você transpira. A angústia traz calor mesmo no frio, e não é menopausa, é calor mesmo. Ou a angústia traz um sentimento ou uma sensação de desespero. A angústia, e a pessoa angustiada, antes de estar passando por esse momento, ele sonha, ela faz projetos, escreve, põe alvos, mas quando a angústia vem, pastor João, ela desiste de tudo. Ela não consegue mais sonhar. Ela não consegue mais ver perspectiva e nem olhar para frente. Porque a angústia é uma doença que vem muitas vezes abater, e muitas vezes vem em nós para que nós venhamos deturpar aquilo que somos e aquilo que Deus sonha para conosco. Mas esta noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, eu não sei a forma que você entrou aqui, mas eu libero uma palavra profética: você não sairá daqui angustiado, você sairá daqui em paz, em alívio na alma. Davi, quantas vezes
diante de tantas coisas, ele ajoelhava, e no Salmo de número 46 mesmo ele diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Davi dizia: com minha alma eu clamei ao Senhor e Deus me livrou. Quantas vezes Davi, como nós, diante de tantas dificuldades, de angústias, Davi, ele clamava ao Senhor. Portanto, como hoje é um culto de ensinamento, papel e caneta na mão, você recebeu o slide, nós precisamos entender também porque algumas questões ou algumas causas que faz-nos estar ou faz-nos ficar angustiado. E quais são as causas da angústia? Primeiro, o pecado não confessado. Leia conosco, para mim, por favor, Vitor, Salmo de número 32, verso de números 3 ao verso de número 5. Vamos lá. Salmo 32, tem salmo aí? 32, do verso de número 3 ao verso de número 5. Leia para nós. Enquanto eu me calei, Davi dizia, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessa-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tudo perdoastes a maldade do meu pecado. Davi está dizendo assim: olha, enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos e a minha alma, o meu interior era como sequidão. Primeira coisa que nos traz, ou a primeira coisa que traz angústia, são pecados não confessados. Uma das piores doenças da alma é o pecado, e a partir do momento que você não o confessa, o Espírito Santo de Deus se afasta, e Davi entende muito bem isto, porque no Salmo de número 51, Davi está passando por um momento de angústia, quando Natã o confronta a respeito do teu pecado. E quando ele é confrontado, Davi então vai orar ao Senhor, e no Salmo 51, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. E aí, no meio do texto do Salmo, ele diz assim: não retires de mim o teu Espírito, e volta a dar-me a alegria da salvação. Porque quando Davi está em pecado, a alegria vai embora e a angústia toma conta dele. E Davi, conhecendo ele, sabendo, e Davi era alguém que era íntimo de Deus, conhecia Deus face a face, conversava com Deus, mas a partir do momento que ele peca, o Espírito de Deus se afasta dele, e Davi entende que aquele momento de angústia, que aquele momento que ele está passando, ele diz: eu não posso estar desse jeito. E então ele ora ao Senhor dizendo assim: não retires de mim o teu Espírito, torna a dar-me a alegria da salvação. Ou seja, Davi estava se sentindo angustiado, se sentindo triste, se sentindo totalmente amargurado, e ele clama para Deus dizendo: Deus, eu estou em pecado, mas tem uma coisa, eu estou confessando a Ti, torna a dar-me alegria novamente, tira essa angústia, eu estou confessando, porque eu preciso voltar a ter alegria. A primeira coisa que causa a angústia é o pecado. Esta noite, se você entrou aqui em pecado, como o salmista no Salmo 51, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Peça para Deus, como o salmista pediu: cria em mim um coração reto, renova em mim um espírito inabalável. Davi disse: não me lances fora da tua presença, mas traga novamente alegria. Se você entrou aqui em pecado, confesse os seus pecados a Deus. Vá num particular com Deus, porque só isto pode arrancar esta angústia dentro de você. A segunda causa da angústia é o medo do futuro. Mateus capítulo número 6, verso de número 34 diz assim:
Não vos aquieteis pelo dia de amanhã. Não vos aquieteis pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Por que nós nos angustiamos, irmã Elisângela? Porque nós ficamos com medo do futuro. E o futuro, a cada dia que passa, nós estamos enfrentando uns tempos em que está correndo. Irmão, daqui a alguns dias já é Natal. E parece que ontem nós comemos lasanha. Com cheddar, com que mais que nós comemos? Com Coca-Cola, pernil, churrasco. E os dias estão correndo. E hoje uma série de pessoas em depressão, uma série de pessoas em pânico, porque há um excesso de futuro. Hoje nós estamos numa situação desenfreada. Se o celular desliga, nós ficamos irritados se ele não ligar em 5 segundos. Se o WhatsApp para, meu Deus do céu. Se esquece o celular então em casa, meu Deus, acabou. É o apocalipse. Parece que está nu. Porque virou uma codependência. E hoje as pessoas estão angustiadas com medo do futuro. Com medo do que vai acontecer. E aí começam a trazer coisas que a própria mente começa a criar os monstros. E aí fica angustiada. Não consegue sair de casa, não consegue mais trabalhar, não consegue estudar direito, porque tem medo do futuro. Mas em Mateus diz assim: não vos preocupeis. E além do mais, a Bíblia diz: olha para os lírios do campo, olha para os passarinhos. Deus está cuidando de tudo. Você acha que Deus não vai cuidar de você? Quantos de nós, muitas vezes, a angústia quer nos paralisar, dizendo: você não vai conseguir o futuro, você não vai conseguir sair desta. Mas esta noite eu venho como profeta de Deus para a tua vida, dizendo: Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Claro, olha aqui para mim, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida, você que está nos assistindo e você que está aqui em nossa igreja. Só sabe o que vive quem está vivendo o presente. Só sabe o que está passando quem está passando do presente. Mas eu quero liberar uma palavra para você, e não é uma palavra de evangeliquez, não. É uma palavra de algo que eu já vivi, o que eu já passei. Quantas vezes diante da luta, diante dos ventos, diante das tempestades, diante da incerteza, do furacão, nós começamos a dizer: e agora? E a angústia começa a dizer: vai falir, vai acabar, não vai dar jeito, você vai passar vergonha. Mas esta noite Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para dizer: fique em paz, tudo passa. Não permita que a angústia venha te paralisar, não permita que a angústia venha fazer você ir para trás. Nesta noite eu quero liberar uma palavra profética para alguém aqui. Você está dizendo: Deus, e agora? O que vai ser? Como vai ser? A tua alma está angustiada. Assim diz Deus: olha para os passarinhos, olha para o lírio, eu estou cuidando dele, eu cuido de você, eu cuido da tua vida, eu cuido dos teus filhos, eu cuido do teu futuro. Não tenha medo, eu sou o Deus que tomo você pela mão e digo: estou contigo. Levanta a tua mão para o céu assim comigo. Receba esta noite Deus segurando as tuas mãos, e Ele está dizendo: filho, não tenha medo. Churiandereba calabachurianderaia eribiandereba churicanderabalai harabababa xereba canararaba calaraba xarabadara. Olha aqui para mim. Eu já passei maus bocados na minha vida. Vocês me conhecem. Chegou um dia que eu perdi tudo. 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 Tem
interessante que quando você perde tudo, você fala, acabou. Em Guaianazes tem um monte, lá de Guaianazes, não sei se vocês conhecem o monte de Guaianazes. Lá virou minha casa. Eu ia para lá quase todo dia. E quando você está angustiado, você não consegue orar. Eu no meio do monte, eu dizia, ai! Era a única coisa que eu conseguia falar. Porque o medo vinha como um monstro. E o pior de tudo, quando você está passando por um momento de angústia, você só consegue lembrar quem você um dia foi, o prédio que você foi. Porque muitas vezes esse prédio caiu. E aí você lembra quem você era. E aí você fala, é impossível voltar quem eu era. E aí, pior ainda, porque você começa a olhar as circunstâncias, parece que nada vai dar certo. E você fica mais angustiado porque todo mundo que rodeava você some. Não sobra ninguém. E eu passei por isso. Mas eu entendo que foi necessário passar, porque naqueles dias de angústia, ei, irmão, como Deus me visitava. Como Deus me segurava na mão dizendo, desiste não. Desiste não. Deixa eu dizer um negócio para você. Você nem imagina o que eu passei. Mas em nenhum minuto Deus me abandonou. Essa noite Deus, à tarde, estava ministrando no meu coração esta palavra. E Ele me trouxe aqui porque tem gente aqui que entrou aqui dizendo, Deus, e agora? Assim diz Deus para a tua vida, em nenhum segundo eu vou te abandonar. Segura, fica firme. Fica firme. Não volta para trás, não paralisa, não. O inimigo quer paralisar você na angústia. Mas esta noite deu um brado de vitória, dizendo, eu não vou me parar. Eu não vou parar. O medo quer te parar. A angústia quer te paralisar. Mas Deus está dizendo, não pare. Eu não desisto de você por nenhum segundo. Ei, essa noite você entrou aqui angustiado, dizendo, Deus, como vai ser da minha vida? Ele foi embora, ela foi embora, o emprego foi embora, chegou agora dizendo que está doente, chegou agora dizendo que a porta fechou. Assim diz Deus, eu não desisti, eu não desisto, eu não abandonei, eu não te abandono. Em nome de Jesus, receba o alívio para a tua angústia agora. Oh, Aramareixo e Canará, Rebacandoreiro e Ecomondo, Eramandei Xarai, Recoodorebanai, Rebacandarabaixo e. Em nome de Jesus, por um minuto, levanta a tua mão para o céu. Receba a visitação do Espírito Santo esta noite sobre a tua vida. Receba a visitação do Espírito Santo. É Ele que te renova. É Ele que te renova. É Ele que renova a tua vida. A angústia não vai te paralisar. A angústia não vai fazer você voltar para trás. A angústia não vai te derrotar. Primeiro, o que causa angústia é o pecado. Segundo, o que causa angústia é o medo do futuro. Terceiro, o que causa angústia são as pressões e as lutas internas. 2 Coríntios capítulo número 1, verso número 8 e 10, diz para nós, leia para nós. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar,
de medo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. A segunda coisa que nos causa angústia são as pressões e lutas internas. Nós somos o maior inimigo de nós mesmos, Felipe. Porque nós olhamos para nós e não acreditamos que possa algumas coisas acontecerem. Mas aquele que está conosco é muito maior. Não permita que as lutas internas venham paralisar você. Duvide das tuas dúvidas. Eu já falei isso e volto a repetir. Quantas vezes eu pergunto para mim mesmo: por que você está pensando isto? Por que você está pensando isto? Pergunte para você. Não permita que as pressões e as lutas internas te paralisem. 4, para que nós possamos correr aqui. Quais são as causas da angústia? Perdas e decepções. 1 Samuel 1:10, nós lemos que Ana está ali decepcionada, não com Deus, mas com a vida, angustiada. E muitas vezes as perdas, uma morte, perca de emprego, algo, nos faz tornarmos pessoas angustiadas. Quais são as causas de uma angústia? Silêncio de Deus. Leia para mim Salmo de número 13, verso de número 1 e 2. Tá aí? Leia para mim, por favor, bem alto. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Uma das causas muito latente na igreja para angústia é o silêncio de Deus. Eu não sei se você já participou do silêncio de Deus, mas o silêncio de Deus muitas vezes dá angústia. E aí quando Deus está em silêncio, eu não sei você, mas eu procuro os cultos mais pentecostal. Aí você vai nas vigílias, né? Aquelas vigílias lá na sede, ou vai no rancho. Quem conhece? Já viu o Rancho dos Profetas? Quem conhece aqui? O Rancho dos Profetas é uma igreja que eu vou sempre, né? A irmã Maria José era minha mãe e sempre estou lá no rancho. A Denise, que é a pastora hoje, mas lá, irmão, Deus fala com todo mundo. Você dá glória a Deus, o povo já está rodando, né? E quantas vezes, diante das tribulações da vida, da angústia, você quer ouvir Deus? Quer ou não quer? Irmão, quantas vezes eu fui para a vigília, irmão, arrebentado, dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí como você fala? Você começa a dar os glória a Deus, ó, aleluia, para vaso, eu estou aqui, né, Deus? E quantas vezes no silêncio de Deus, irmão, vem um irmão marchando, você fala: é agora. Você até acerta o paletó dizendo: é agora. Eita, Deus vai falar comigo. Aí vem marchando, aí vem subindo a escada, aí fala com o primeiro, fala com o segundo, fala com o terceiro, e quando chega em você, dá uma olhadinha, vai pro outro. Você fala: Deus, e aí? Quantas vezes no rancho, no negócio, e Deus em silêncio, não fala nada. E aí você fica angustiado dizendo: Deus, o que está acontecendo? É Deus dizendo assim: calma. Tem um louvor que diz que quando ele está em silêncio é porque ele está trabalhando. Não permita que a angústia venha interromper o trabalhar de Deus na sua vida. Se Deus está em silêncio, alguma coisa ele está agindo. E quando muitas vezes Deus está em silêncio conosco, é o momento de nós entendermos: ele está em silêncio, mas eu estou na dependência dele. Ele está em silêncio, mas eu estou vivendo na dependência de Deus. Esta noite Deus te trouxe aqui para dizer: entenda o silêncio de Deus. Para de ficar ligando para os profetas.
Para de correr. A Bíblia diz que ele virá, as bênçãos virão até ti e te acompanharão. Quantas vezes, no momento de angústia, eu tive que ficar eu e Deus. Eu gosto de dirigir bastante, gosto de dirigir. E quantas vezes angustiado, eu falo assim com Deus, falo, Deus, senta aí, vamos dar uma volta comigo. Eu pego a estrada, vamos conversar. Deus, eu não estou entendendo isso. Você não me explicou, porque, irmão, eu falo assim com Deus. Hoje mesmo, eu vim para cá, irmão, hoje um trânsito terrível. Eu demorei 1h30 para chegar aqui hoje. Eu falei, desliguei o rádio e falei, vamos conversar aqui. Eu não estou entendendo os negócios. Vamos conversar. Cheguei aqui, irmão, e Deus não falou nada. Vou voltar conversando de novo, uma DR com ele. Mas o que eu preciso saber? É entender o silêncio. Porque muitas vezes no silêncio ele quer que eu me aproxime dele. Não é Deus que tem, não, irmão, eu que tenho que me aproximar. No silêncio entenda, é Deus te chamando, dizendo, vem para cá, para que você possa entender um pouco mais. O que causa angústia, o pecado, o medo, a pressão, as decepções e o silêncio. No entanto, como faz para que eu possa vencer a angústia? Como que faz? Como faz para que eu possa viver uma vida de vitória mediante as angústias que vêm em mim? Como faz para mim vencer? Primeiro, enfrente o dia de angústia. Nós vamos ler aí 1 Samuel 14, versos números 6 e 7. 1 Samuel, capítulo 14, pegou aí? Versos números 6 e 7. Leia para nós. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas. Vem, passemos a guarnição deste incircuncisos. Porventura obrará ao Senhor por nós? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de lidar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe diz, faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Ainda eu vou ler aqui 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 26, a última parte. Primeira parte diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão daquele homem que ferira este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, ele circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Como vencer? Como vencer a angústia? A primeira coisa é enfrente. Enfrente o dia de angústia. Em Efésios, se você ler lá, há um dia chamado o dia mau. Em Gálatas, o dia mau. Existe esse dia para todos nós. O dia mau. O que fazer no dia mau? Entrar no quarto, se trancar e pedir a morte? O que fazer no dia de angústia? Enfrentar. Aqui nós lemos um texto em que Jonatas ele sai da caverna e diz, vamos lutar. Mas Jonatas, ninguém tem arma. Não tem problema, nós vamos enfrentar. Outro texto que nós lemos é Davi. Golias está afrontando o povo há 40 dias. Quando Golias gritava, todo mundo se angustiava e ficava com medo e entrava na caverna. E então Davi chega e diz, ei, vocês estão com medo da voz, porque a angústia faz nós potencializarmos o inimigo. A angústia faz com que você se sinta uma ameba ou uma formiga e as circunstâncias um gigante. E aí todo dia Golias está dizendo, não tem ninguém, não tem ninguém. Até que Davi chega e diz, opa, calma aí, não tem ninguém não. Cheguei. E aí quando olham para Davi, diz, Davi, mas você é pequeno, você tem pedra, madeira na mão, como você vai conseguir
Davi diz, olha, ele vem contra nós com espada, com escudo, mas nós vamos diante dele, diante do Senhor. Esta noite Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para dizer, erga a tua cabeça. Enfrente o teu dia de angústia. Para de querer se dizer que você não vai conseguir, que você não é alguém, que você vai voltar para trás. Não, essa noite Deus está dizendo, erga a tua cabeça. A angústia não vai paralisar você. Esta noite Deus está dizendo, enfrente o teu dia de angústia. Como? Dizendo, eu posso estar abatido, aflito, mas eu não estou destruído. Eu posso estar sendo afrontado, mas eu não estou derrotado. Eu posso estar sendo perseguido, mas eu não estou desistindo. Esta noite Deus está dizendo, erga a tua cabeça e enfrente a angústia. Me ajude a pregar, diga para você mesmo, diga Wesley, diga o teu nome, diga Wesley. Não, diga seu nome forte, diga Wesley. Enfrente o seu dia de angústia. Eu não sei para você, mas quantas vezes, irmã Vilma, né? Vilma. Diante da angústia nós procrastinamos. Você fala, não, eu não vou enfrentar ela. Eu vou esperar, daqui meia hora eu vou ver isso aí. Não, à noite eu vou ver isso. Aí você fala, não, de manhã eu vou ver isso. Aí quando você vai vendo, irmão, você está indo, e a angústia está tomando conta de você, e você está paralisado. Por pior que seja o problema, não permita que a angústia faça você procrastinar, enfrente ele. Tem problema, irmão, que não vai resolver sozinho, não. Vai resolver. Por pior que seja, coloque a cara, em frente. Adianta ficar no quarto deitado? Adianta ficar fugindo? Adianta colocar o celular no modo avião para não receber mensagem? Adianta? Vai mudar alguma coisa? Não, em frente. Porque a partir do momento que você enfrenta com Deus, Deus vai te dar direções para você vencer. Não, mas não permita ser angustiado. 2, como faz para que eu possa vencer a angústia? Clame ao Senhor com o coração sincero. Jonas, achou aí? 2:2, leia para nós bem alto. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, no ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Como vencer a angústia? Clame ao Senhor. Como clamar ao Senhor, irmã Maria, irmão Vicente? Tem muita gente que vai clamar ao Senhor e clama igual os fariseus. Eterno, soberano, magnífico em poder. E aí tem aquele hino, né? A metamorfose. Como que é? Tem um hino que fala um monte de coisa que eu nem sei o que é. Não. Deus quer que você fale de coração. Clame com o Senhor de coração. Fale o que está te angustiando. Essa noite você entrou aqui e olha, é Tati, né? Tati. Quantas vezes nós entramos diante da igreja, pastor João, Gabriela, e aí nós falamos, irmão, como está tudo bem, tudo bem. E aí, Pai do Senhor, você dá um sorriso, tudo bem, mas só você sabe como está angustiado. Quantas vezes pregando, eu estou pregando angustiado. Mas Deus não resiste um coração quebrantado. Deus não resiste um coração que se derrame diante da presença dEle. Está angustiado? Não precisa falar palavras bonitas, só diz, Deus, eu estou aqui arrebentado. Tem um louvor que diz, um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu para nós. Um quebrantado coração. Abre o teu coração para Deus e diz o que está angustiando você. É o teu filho? É um projeto? É o futuro?
Essa noite a Bíblia diz: eis que o ouvido do Senhor não está fechado para que não possa ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Por um minuto, clame ao Senhor. Diga onde há angústia. Diga ao Senhor qual é a sua angústia esta noite. Um quebrantado coração move um coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu para nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu para nós. 3. Como vencer a angústia? Lembre-se das coisas que Deus já fez por você e as promessas que Ele fez em sua vida. Olha aqui para mim. Você lembra aquele dia que a tribulação, sabe aquela luta que o papagaio fugiu, o periquito morreu, o gato ficou com Covid, o cachorro deu convulsão, o feijão queimou, o arroz azedou, um negócio pegou fogo na tua casa e você disse: acabou, agora acabou. Não, agora não tem mais jeito. E aí Deus veio e fez e tirou você daquela. Você não lembra aquele dia que você disse: Deus, agora acabou tudo. E Deus agiu? Você acha que Deus te trouxe até aqui para você passar vergonha? Você acha que Deus te trouxe até aqui para você ficar envergonhado e voltar para trás? Olha tudo que você já passou. Deus te trouxe aqui para te alertar hoje. Olha o que eu já fiz por você. Você acha que eu não vou continuar fazendo? Em nome de Jesus, eu quero agora ser ousado. Pega do lado da pessoa que está ao teu lado aí, dá um chacoalhão nela aí. Dá um chacoalhão. Chacoalha mesmo, chacoalha assim, ó. Chacoalha. Diga: você esqueceu o que Deus já fez com você? Você esqueceu aquela oração que você fez e Deus mudou o teu marido, mudou a tua casa, mudou o teu emprego? Você acha que Deus vai te fazer passar vergonha? Deus não trouxe você até aqui para voltar para trás, não. Se lembra daquilo que Ele fez. Salmo de número 103 diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Foi Deus que cuidou, foi Deus que está cuidando, e é Deus que cuidará. É Deus que agiu, é Deus que vai agir, é Deus que agirá. É Deus que trabalhou, é Deus que trabalha, é Deus que trabalhará. É Deus que cura, é Deus que curou, é Deus que vai curar, é Deus que exalta, é Deus que continua exaltando, é Deus que vai te exaltar, em nome de Jesus. Salmo de número 119, verso de número 50, diz assim: isto é minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Porque a minha palavra te vivificou, porque lembra das promessas. 1 Pedro, capítulo número 5, verso número 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele está cuidando de você. Eu não sei se você está sentindo, eu sinto a glória de Deus aqui essa noite. Há pessoas que entraram aqui essa noite desacreditadas, dizendo: Deus parou, Deus desistiu. Você está vindo de trancos e barrancos, mas essa noite Deus te trouxe aqui para dizer: ei, você está esquecendo quem você era.
Você está esquecendo da onde eu te tirei? Você está esquecendo? Você está esquecendo da onde você veio, daquele problema que você enfrentou? Você lembra? Tudo parecia estar destruído, você estava no meio do turbilhão, e eu disse: aquieta-te mar, aquieta tudo, aquietou, Deus te levantou. Esta noite Deus está dizendo: eu continuo sendo o mesmo, eu continuo sendo o mesmo. E a palavra de Deus para a tua vida é: lembra-te daquilo que eu já fiz. Ei, Elisângela, lembra da onde Deus te tirou, lembra que Ele já fez a tempestade se acalmar, e assim diz Deus para a tua vida. Você acha que agora Ele não vai agir? É assim diz Deus: assim como fiz, eu vou continuar fazendo. É isso que a tua angústia precisa entender. Ele fez, Ele está fazendo e Ele fará. Diga assim comigo: Ele fez, continua fazendo e fará. 5. Como vencer a angústia? Confesse e perdoe. Só isso daqui, irmão, dá 1 hora falando sobre o confessar e o perdoar, liberar perdão. Sabe por que tem muita gente angustiada que não consegue liberar perdão? Você está tomando veneno esperando que o outro morra. Você está torcendo para que tudo dê errado na vida do outro. Perdoe, libere perdão. Mas pastor, ele traiu. Enquanto você está tomando veneno, ele está seguindo, ela está seguindo. Confesse, perdoe, peça ajuda, bola para frente. Salmo 32, verso número 3, leia para nós. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Enquanto eu me calei. Salmo 32, 5, vamos lá? 32, 3, perdão. 32, 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Mas quando confessei, perdoei, mudou a história. E como vencer a angústia? Adore mesmo na dor. Ali Abacuque 3, 17, não é 7, 3, 17, 18. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte a vide, ainda que o produto da oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei ao Deus da minha salvação. Mesmo diante da angústia, adore. Mesmo diante da dor, adore. Tem um louvor que diz: se eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Diga minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei. Eu preciso encerrar, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Diante da angústia, o inimigo quer que nós nos calemos. Diante da angústia, o inimigo quer que você fique em casa. Diante da angústia, o inimigo quer que você abandone tudo. Diante da angústia, o inimigo quer que você duvide de Deus. Diante da angústia, o inimigo quer que você desista de tudo. Diante da angústia, o inimigo quer que você acredite que
tudo está acabado. Mas esta noite Deus me trouxe aqui na Cianorte 300, Rancho Grande, Itaquaquecetuba, para liberar uma palavra profética para a tua vida. Mesmo doendo, adore. Mesmo na incerteza, adore. Mesmo angustiado, adore, porque Ele vai converter a tua angústia em gozo. Ele vai converter a teu choro em alegria. Ele vai converter a dúvida em certeza. Ele vai converter o desprezo em solução. Ele vai converter a angústia em alegria. Esta noite Deus está dizendo: mesmo adolorido, adore, adore. Jó estava lá com um caco, mas ele disse: antes eu conhecia e ouvi falar, mas agora por ti andar. Jó adorou o Senhor mesmo com dor, e Deus mudou a história. Essa noite Deus está dizendo: adore, confie, adore, confie. Como vencer a angústia? F, renove a sua mente. Romanos capítulo número 12, verso de número 2 diz assim: mas, pode ler. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como vencer a angústia? Renova a tua mente. Pense nas coisas dos céus. Filipenses capítulo 3, verso de número 13 a seguir. Tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisto pensais. Pensa coisa boa, irmão. Pense em coisas boas. Não permita que o inimigo venha dominar a tua mente com coisa ruim. Pense coisas boas. E por fim, G, como vencer? Busque ajuda espiritual. Gálatas capítulo número 6, verso número 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Busque ajuda espiritual. Não fique só. Não se isole. Deus é o maior interessado que você seja uma pessoa feliz e que tenha vitória diante das tuas angústias. Eu encerro agora este culto. Eu sinto a glória de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus visitando pessoas, curando pessoas. Mal sabe como você entrou aqui esta noite. Você entrou aqui esta noite angustiado, dizendo: Deus, eu não estou mais aguentando. O teu peito apertado, a tua alma apertada, mas esta noite o Espírito de Deus visita a igreja. O Espírito Santo agora visita esta igreja. O Espírito Santo visita esta igreja. E aonde houver angústia, receba paz. Onde houver angústia, receba o gozo. Onde houver o aperto na alma, receba o alívio de Deus. Levanta a tua mão para o céu por um minuto e glorifique o nome do Senhor. Mesmo diante da dor, glorifique, porque Ele está vindo com bálsamo. Mesmo diante da dor, glorifique, porque Ele está vindo com bálsamo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Por um minuto glorifica ao Senhor. Por um minuto glorifica ao Senhor. Você sabe do Peterson e Meg? Se eu for até o céu, não retires de mim. Não. Se eu for até os céus, lá estará. Se eu for às profundezas do mar, também estará. Se eu for ao mais profundo lugar, me encontrarás.
Não há como explicar o seu olhar. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu assento, eu me levanto e leio os meus pensamentos. E quando muitas vezes o inimigo diz: não tem como, não tem como, não tem como, a presença de Deus está nessa noite dizendo: não, eu sou o Deus que purifico, eu sou o Deus que te dou alegria, eu sou o Deus que te renovo, eu sou o Deus que te ajudo, eu sou o Deus que te sustento. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo os teus filhos que aqui entraram esta noite, que sairão daqui, Senhor, aliviados, vão dormir. Tem gente que entrou aqui que não estava conseguindo dormir, vai dormir o sono do justo com um sono reparador. Pai, toda angústia eu repreendo pelo poder que é no nome de Jesus. Eu repreendo toda angústia na alma, toda amargura. Que a paz venha sobre os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.